Olá pessoal, tudo bem? Bom, começando aí mais uma turma, né, dos nossos cursos aqui da análise macro. Essa é uma aula introdutória, como está lá no programa de vocês. É uma aula comum para os nossos cursos de introdução R, para análise de dados, nosso novo curso, né, de introdução R. Também para os nossos cursos livres, né, nas áreas lá de macro, econometria, finanças, etc. E também para as nossas formações, né, a formação em macroeconometria, econometria, produção de trabalhos empíricos e por aí vai. À medida que vocês forem caminhando nesses cursos, as aulas vão ficar um pouquinho diferentes, a depender do programa que vocês perseguirem, mas essas aulas iniciais elas são comuns para todos os cursos. Tá? Essa aula aqui, por acaso, é de fato uma aula de apresentação, né? Do que é o R, o que é isso. Eu estou aqui com o objetivo de explicar para quem nunca teve contato, né, com a linguagem. Obviamente, entre vocês já tem ex-alunos nossos que já passaram por vários cursos nossos, alguns já fizeram quase todos os cursos. Mas ainda assim, para esses que já fizeram, já trabalharam com a gente vai fazer algumas coisas diferentes nessa introdução e nessa apresentação R aqui. Talvez a principal delas seja dar uma ênfase muito grande ao R Markdown, né? Até as turmas anteriores a essa, o que eu fazia era usar o CaniteR, né, e o LaTeX. Para essas próximas turmas, a começar dessa de vocês, o meu objetivo aqui é basicamente explorar muito o R Markdown, seja nas apresentações das aulas, como eu vou fazer aqui nessa, seja nas listas de exercícios, seja também na construção dos scripts. Essa aula aqui, por exemplo, que vocês têm acesso baixando aqui embaixo, né, em arquivos, ela foi produzida em um arquivo como esse aqui, tá vendo? Um arquivo com extensão RMD, em que eu trago tudo o que eu produzi lá no slide, eu coloco aqui, tá? E à medida que a gente for avançando, a depender aí do tópico, né, no programa do curso de vocês, a gente vai ver mais especificamente o que é R Markdown, qual é a sintaxe que a gente usa para construir um script como esse, tá ok? Então vamos lá seguir aqui, né? Bom, tem um planozinho de voo aí que eu sempre coloco numa aula introdutória. Eu vou deixar para vocês as primeiras partes, que é a de motivação, etc. E a gente já vai para a parte mais interessante da coisa, que é lidar lá com RStudio. Tem aí uma curiosidade, né, como é que eu comecei a utilizar o R. Eu acho que quem já fez esse curso já está careca de ver isso daí, né? E para quem não fez, vale a pena aí passar os slides e ver como que eu comecei a programar no R, como que o R facilita a nossa vida. Bom, basicamente aqui é sempre importante, né, falar sobre isso, mesmo para quem já tem algum conhecimento sobre a linguagem, é que a ideia de externalidade de rede, né, que a gente vê lá em economia, a ideia de existir uma comunidade grande, ela é essencial quando a gente está tratando de uma linguagem que a gente chama de open source, ou uma linguagem de código aberto, em que você precisa dessa comunidade para tornar a linguagem desenvolvida, plural e cada vez com uma maior capilaridade, seja em termos de pacote, que no caso aqui para a gente são coleções de funções específicas para cumprir um determinado objetivo, como a gente vai ver mais detalhadamente daqui a pouco, seja para resolver e tirar dúvidas, né? Ao longo do trabalho de vocês com a linguagem, provavelmente irão surgir muitas dúvidas, seja na sintaxe da linguagem, como que escreve as funções, como que escreve os scripts, seja para uma função específica que você queira ver maiores detalhes sobre a construção daquela função, ou
mesmo para resolver um determinado problema de análise de dados que seja específico. Então, essa externalidade de rede, né, ela é de suma importância para qualquer linguagem, mais especificamente para uma linguagem open source, como é o R, tá? Então, isso daí é um ponto, e é um ponto que a gente tem uma boa notícia, né? O crescimento aí dos pacotes disponíveis lá no CRAN, no CRAN, ele segue uma espécie de tendência exponencial. Ele tem crescido enormemente nos últimos anos, numa trajetória basicamente exponencial. Então é uma boa notícia para quem quer de fato se especializar na linguagem, porque vai ter tanto uma comunidade para tirar dúvidas, para tentar resolver algum problema específico, quanto para ter acesso a essa enormidade de pacotes que existem hoje em dia, tá? Além disso, gosto muito de enfatizar esse ponto, e vocês vão ver muito isso nos cursos aqui da análise macro, é que através do environment do R é possível lá a gente integrar o que eu chamo de 4 etapas, né, do data science, né, da ciência de dados, que é o quê? É você coletar o dado, tratar esse dado, analisar esse dado e apresentar ele, seja nesse formato aqui que eu estou colocando de slide, seja de um relatório, uma monografia, alguma coisa mais técnica, né, para você ponderar para o seu chefe ou para o seu professor, etc. Um produto, né, que você produz lá no teu trabalho, no teu estudo. E tudo isso pode ser feito dentro do environment do R, que é o RStudio, né? A ideia é uma interface lá de desenvolvimento integrado que permite a gente construir essas 4 etapas de análise de dados em um único ambiente, e isso aumenta em muito a produtividade da gente, seja para a gente próprio, né, ver o nosso trabalho evoluindo, aumentar a nossa própria produtividade, seja para compartilhar os nossos scripts lá com outra pessoa, para que ela também possa colaborar com o projeto. Então, de fato, hoje, talvez essa seja a grande vantagem do R em relação a outras linguagens, em relação ao Python, por exemplo, que é costumeiramente aí, considerado um rival da linguagem. Já estou cansado, por exemplo, de responder qual é a melhor linguagem, se é o R ou se é o Python. Para mim, se você está interessado em econometria, em estatística, em tratamento e manipulação de dados, provavelmente o R tem vantagens competitivas e muito importantes. Talvez o Python ele tenha uma vantagem competitiva mínima hoje em machine learning, seja porque é utilizado por muita gente que está produzindo algoritmos nessa área, seja porque já existem aí ferramentas e pacotes um pouco mais sofisticados e de fronteira no Python. Mas o R também nesse quesito ele não deixa nadíssimo a desejar, porque também existem enormes bibliotecas e algoritmos sendo feitos em machine learning. Então, se você precisa hoje se especializar numa linguagem, eu acho que o R seria a linguagem para você aprender. Até porque ela é muito mais simples do que o Python, né, no meu modo de ver. Talvez o Python ele tenha aí barreiras à entrada um pouco maiores do que o R. Tá? Isso é uma opinião minha. Tem gente que vai discordar, tem gente que vai falar o contrário, mas como eu tenho uma experiência um pouco grande, né, e de vivência com as duas linguagens, talvez eu tenha alguma coisa a falar sobre isso, e eu acho que o R hoje tem alguma vantagem, principalmente sendo uma linguagem de entrada em relação ao Python. Falei do Python porque é a mais conhecida, né, mas tem aí outras linguagens como Julia, enfim, tem outras linguagens que você pode aprender também, voltadas para análise de dados. Tá ok? Bom, isso aí é uma motivação, né, do porquê aprender o R, porque a gente deveria ter algum esforço aí para superar o eViews, o Stata, o SPSS, outros pacotes estatísticos, e até mesmo sair lá do Excel e tentar aprender um environment, uma linguagem de programação, tá? Basicamente isso.
Passando aqui agora para a instalação dos programas, né, que eu acho que é a parte mais importante dessa aula de hoje. Tem aí os links, né? A gente vai precisar basicamente desses 3 programas, né? Do RStudio e do Mictech. O Mictech, pessoal, ele é importante para quê? Mesmo a gente utilizando aqui o Markdown, o R Markdown, a gente vai precisar gerar PDFs, sejam os slides, como esse daqui que eu estou mostrando, sejam PDFs mesmo de relatórios e tal. E para isso a gente precisa lá de um compilador, né, que é o Mictech instalado, tá? É bem simples, né, utilizar aqui, fazer o download, né, para qualquer um dos sistemas operacionais aí tradicionalmente utilizados, né? Você pode escolher aqui, que é o Install R for the first time. Se você não tiver, ele vai instalar a versão mais recente que você tenha disponível lá no Mirror, né, no CRAR. A mesma coisa para o RStudio, né? É um download normal, seguro, que não tem maior tipo de problema, tá? Bem simples de fazer. Aqui o RStudio, a gente vai lá. Tem uma versão paga também do RStudio, né, para servidor, mas a gente usa aqui essa versão free, né? E aí tem as opções aí também do sistema operacional. Utilizam essas daqui ele já vai ter um instalador, né, e você vai fazer a instalação do RStudio. Façam nessa sequência, tá? R e RStudio. E por fim a gente instala aqui o Mictech, né? Que é aí o que vai possibilitar a gente de criar, né, relatórios e apresentações. Tá ok? Então tem uma versão aí para o Windows, outra para o Mac, para o Linux. Vocês podem escolher e instalar uma delas. Ok? Bom, na sequência aqui, isso aqui aqui no site, eu acho que ele já instala direto a versão 64, né? Já está instalado direto a versão 64, então não tem nem que se preocupar com isso aqui do 3264, porque dava tanto problema, eles até mudaram lá o site. Bom, a gente não vai trabalhar no R, né? A gente vai trabalhar no RStudio, né? Que vocês acabaram de instalar aí. Por quê? Porque o R ele tem até lá um CMD, né? Que você consegue dar os códigos, etc. Mas ele é meio duro, né? Meio difícil de trabalhar. Então tem uma interface, né? Uma IDE, que é o RStudio, muito mais amigável, né? Que vai nos permitir emular todos os códigos R, visualizar gráfica, etc. E que talvez seja aí hoje a ideia mais poderosa para análise de dados, porque ela consegue que você faça todo esse trabalho, né, de análise de dados num único ambiente, né? Essa aqui é a carinha, né, do RStudio. Isso aqui já é um RStudio já com um script aberto. Então essa aqui é a carinha. Aqui em cima, né, a gente tem o script, né, que pode ser um script de R, vem aqui em File, New File, RScript. Esse aqui, se a gente salvar lá, ele vai ser um arquivo do tipo .r, né, uma extensão .r, aula 1. Fica com extensão .r, ou pode ser uma extensão do tipo .rmd. Você vem aqui em File, New File, R Markdown, PDF, e aí ele vai abrir um arquivo do tipo RMD. A gente vai explorar muito nesse curso aqui os scripts do tipo RMD, tá? Que vocês vão ver que ele já fica salvo, você já pode produzir os seus PDFs e, naturalmente, aqui no que a gente chama de chunk, né, emular lá os códigos de R, tá? Então esse aqui é o editor, né, de script, como eu estou mostrando. A gente tem o console, que é onde a gente pode dar comandos direto, né? Por exemplo, aqui o tradicional 1+1, né?
a gente aqui não pode fazer isso. Aqui é 1 mais 1 e Enter, tá? Aqui a gente tem que fazer algo como o objetivo do script é você criar um programa, criar uma rotina, né? Então, se a gente fizesse isso, a gente colocaria aqui vetor igual 1 a 10, uma sequência, e daria Ctrl Enter. E aí ele daria o que a gente acabou de fazer aqui em cima, no console, e salvaria o nosso objeto aqui no environment, que é essa parte aqui do RStudio. Então, se eu quisesse dar um print aqui, vetor, Ctrl Enter, ele mostraria lá a minha sequência que eu acabei de guardar no meu objeto vetor, tá? E aqui já vai um primeiro exemplo, né, de função, né? Que é o que? Eu tenho a função print. Vocês derem uma interrogação print aqui, vocês vão ver uma documentação da função, né? Qual o pacote, né, que ela pertence, uma descrição e os argumentos que ela tem, alguns argumentos principais que ela tem, tá? E aqui sempre entre parênteses, tá vendo? Print vetor. Vetor é o nosso objeto que a gente acabou de criar aqui em cima, tá? Então, uma linguagem sempre voltada para manipular objetos. A ideia é que uma linguagem funcional, né? Que você vai, ao longo do processo, utilizando funções que você mesmo pode criar, como a gente vai ver num determinado momento aí do nosso curso, e a gente vai utilizar essas funções sobre objetos, né? E adicionando argumentos para ter algum tipo de uso mais específico dessa função, tá? Então é uma linguagem orientada a objetos nesse sentido e também sendo uma linguagem funcional. Ela tem essas duas especificidades, né? Em que a gente consegue ter esses dois tratamentos dentro da linguagem, tá? Esse é um ponto importante que eu vou, à medida que a gente for avançando, eu vou detalhar melhor. E, obviamente, a gente também pode ter aqui uma visualização gráfica, né, do que a gente está fazendo, né? Aqui a gente pegou uma sequência de 1 a 10, mas vamos tornar um pouquinho mais interessante, de 1 a 1000, e vamos dar um plot aqui sobre o nosso vetor. A gente fez aí uma sequência, né, de 1 a 1000 e plotou ela aqui. Pode dar um zoom, tá vendo? Para ver melhor o nosso gráfico, tá ok? Uma parte importante do R, né, é que quando a gente quiser trazer alguma coisa para dentro do R, né, como a gente vai ver lá na aula de importação de dados, a gente tem que setar o nosso ambiente. Por exemplo, aqui eu estou nessa pasta seção 1, apresentação, então eu posso dar uma olhada aqui, ó, get wd, para ver se de fato eu estou nessa seção. Aqui eu já estou, né? Mas se eu não tivesse, eu viria aqui, né, apresentação, copiar e daria um set wd. E aí, qualquer coisa que eu queira importar dessa pasta, né? Por exemplo, aqui não tem nenhum arquivo CSV, mas se tivesse, eu poderia importar esse arquivo CSV para o R, tá? Isso é uma parte que a gente vai ver com bastante ênfase, né? Nas próximas sessões. Tá ok, pessoal? Então, isso é um ponto importante, tá? Você setar o teu diretório, né, para você poder importar coisas para dentro do RStudio. Bom, como eu falei, né, uma parte grande, né, do tempo lá do RStudio é você manipular objetos, né? Objetos que você pode criar, como eu acabei de criar aqui o nosso vetor,
que foi de 1 a 10 e agora é de 1 a 1000. Repare o seguinte, né, uma coisa que eu fiz aqui meio rápido, né, mas eu aqui criei o meu vetor de 1 a 1000, mas antes tinha ele criado de 1 a 10. Como é o mesmo nome, ele substituiu um pelo outro, né? Se eu quisesse criar os dois, eu teria que criar vetor 1, por exemplo, 1 a 10, e vetor 2 de 1 a 1000, tá? E aí sim ele cria aqui. E aqui eu posso dar um comando, que é o rm vetor, para tirar lá aquele vetor que eu tinha criado inicialmente. Ou se eu quiser limpar todo o meu environment, eu uso aqui o rm list igual a ls, tá? Uso isso aqui. Aqui eu faço direto no console, tá? Mas poderia colocar no início aqui do script, sempre para ele limpar lá o meu environment assim que eu começo o meu script. Uma boa prática, né, de programação é fazer isso aqui, ó. No início do script a gente coloca para que ele serve. Então aqui é aula 1, curso de R. E aí você coloca o curso específico que você está fazendo aqui com a gente. Tá? Apresentação do R e RStudio. Tá? Isso aqui é uma boa prática de programação. Então a gente começaria aqui instalando o pacote ou carregando o pacote, né? E depois a gente começaria importando dados e por aí vai. Coisa que a gente vai ver com bastante ênfase ao longo do curso, tá? Daqui a pouco eu falo sobre pacote mais especificamente. Bom, como eu falei, né, o R ele é uma linguagem aberta, open source, onde qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo pode dar uma contribuição para a linguagem. Então, em geral, as pessoas fazem isso através dos tais pacotes, que eu estou falando aqui toda hora. O que é um pacote? O pacote é uma coleção de funções que fazem alguma coisa dentro do R. A gente vai ver milhares de pacotes, milhares não, mas bastantes pacotes aqui ao longo do nosso curso. E a instalação desses pacotes, né, ela é feita lá no CRAN, via o CRAN, com essa função install.packages aqui, tá? Por exemplo, a gente pode instalar esse fbasics aí. Então vem aqui no console. É uma boa prática não colocar essa install package no script, mas sim aqui, tá? No console. Por quê? Porque você só vai fazer isso uma vez. Toda vez que você quiser usar esse pacote, você vai dar lá um outro comando para chamar ele. Mas instalar ele, você só instala ele uma vez na versão, né, do R que você tem, tá? Então aqui, ó, eu dei lá o install package fbasic, ele foi lá, instalou na minha library, que é uma pastinha lá que eu tenho, né? Assim que você instalar o teu RStudio, o teu R, desculpa, ele vai criar lá uma pastinha chamada library e vai instalar aquele pacote dentro da tua pasta library, tá? E aí ele tem que dar essa mensagem aqui, tá? Package fbasics foi instalado com sucesso, tá? E muitas vezes, né, os pacotes eles também usam funções de outros pacotes. Então, quando isso é feito, o que ele faz é instalar esses pacotes que a gente chama de pacotes dependentes, em que são usadas funções desses pacotes. Então aqui, quando ele tiver que instalar essas dependências, ele vai instalar todos esses pacotes aqui, ele tem que dar uma mensagem para cada um dos pacotes que ele instalou, tá? Isso é um ponto importante. Além disso, podem ocorrer erros, tá? Nesse processo. À medida que a gente for avançando aqui, eu vou mostrar algum desses erros que ocorrem. Tá ok?
Aí tem alguns exemplos, né, que eu coloco no slide também, como que a gente pode instalar lá via o GitHub, que quando um pacote está ainda em desenvolvimento, ele não foi homologado para entrar lá no CRAN, no CRAN, geralmente os desenvolvedores eles colocam uma versão beta, uma versão em desenvolvimento no GitHub. E a gente pode instalar essa versão em desenvolvimento usando o pacote DevTools. Então a gente tem que instalar o pacote DevTools, fazer o library aqui, ou require, né? Toda vez que eu quiser chamar um pacote, por exemplo, a gente acabou de instalar o FBasics. Então se eu quiser usar uma função desse FBasics, eu venho aqui e boto o library FBasics, tá? E dou Ctrl R. Aí ele fica lá carregado e a gente agora pode usar as funções desse pacote, tá? Ou a gente pode botar a função require também, que cumpre o mesmíssimo objetivo. Então isso daqui é algo que deve vir no início do nosso script, tá? E sempre com um comentáriozinho com o jogo da velha, né? Pacote, por exemplo. E aqui, ó, comandos básicos. Tá? Já vou ensinando aí a vocês a produzir, né? A produzirem scripts práticos para vocês lembrarem, né? E se vocês quiserem compartilhar com outras pessoas, tá? Beleza. E aí também tem uma função dentro desse pacote DevTools, que é a função install version. Às vezes a gente pode querer utilizar uma versão anterior lá do pacote que está no CRAN. Então a gente pode usar essa função aqui. Todo o pacote que está lá no CRAN, no CRAN, ele tem uma paginazinha, ó, forecast rpackage. Vou dar um exemplo aqui. Esse aqui é um pacote que eu uso muito para fazer previsão, né? De séries temporais. Então aqui, ó, forecast, ele tem aí uma paginazinha, né, que está lá no CRAN, e aí tem todas as informações sobre esse pacote, tá vendo? Tem a versão dele, qual R que é necessário, quais as dependências, os pacotes dependentes que ele utiliza, uma descrição breve, o autor, blá blá blá. Às vezes aqui tem o que a gente chama de vignette, né? Um resumo sobre como utiliza esse pacote aqui do Windman. Ele faz aí um resuminho, né? É uma espécie de introdução ao pacote, e aí tem aí como que a gente pode utilizar, quais são os métodos. Às vezes essas vignettes são bem detalhadas, tá? Que é o caso aqui do forecast. E também tem um manualzinho de referência, tá? Que ele tem todas as funções do pacote, tá? E além disso, né, também tem as versões antigas, né? Se você vir aqui em Old Source, são versões antigas do pacote. É sempre recomendável utilizar a versão mais nova, né? Mas às vezes, né, para quem já trabalha há muito tempo com a linguagem, pode ser importante utilizar aí uma versão anterior em que só tinha aquela função que você já usava há muito tempo. Então, para usar uma versão anterior, a gente pode utilizar essa função aqui em install version, tá? Basicamente isso. E aqui também, quando tem problema de caminho, né, para as bibliotecas, a gente pode direcionar com essa função if_libpath para um determinado caminho lá onde está a tua library, né? Tá? Esse é um ponto importante, mas a gente vai ver isso aí ao longo do curso. Fiquem tranquilos. Falei já. Bom, aqui é a questão da ajuda, né? Vocês viram lá que vocês deram uma interrogação
na função, ou the onHelp, né, na função, ela vai mostrar as principais informações, né, na função, o que ela faz, quais são os argumentos principais. Sempre tem um exemplinho aqui no final também, ó. Aqui em Help, dá uma descida, né? Tem os exemplos aí, como que você usa a função, né? Do autor lá, tá vendo? Print table e por aí vai, tá? É bem documentado, né? A linguagem. Também eu sugiro aí, né, caso vocês continuem com dúvidas, usar sempre o velho Google, né? Coloca em inglês a dúvida que vocês têm, joga lá e sempre vai ter um monte de gente com o mesmo problema. É difícil sair da primeira página quando você tem um problema com a linguagem, sempre tem alguém que já passou pelo mesmo problema que você. Além disso, tem o Stack Overflow, né, com a tag lá R, que essa aqui é uma versão em português do Stack Overflow, que dá aí tem algumas perguntas, né? Não é tão completo quanto a versão em inglês, né? Mas já tem bastante coisa aí, ó. Tem quase 1.600 perguntas, né? E claro, tem também o Stack Overflow normal, né, em inglês. Vocês podem lá tirar dúvidas, etc, sobre alguma dúvida que vocês estejam tendo, tá? Isso é importante, porque sempre vai surgir alguma dúvida sobre a linguagem, sobre o processo, tá? Tem também lá o meu blog, né, mas é um blog mais específico, né, voltado para Data Science, para economia, para alguns exercícios que a gente faz, etc. Tem aí já mais de 1000 posts, tem sempre alguma coisa legal que eu estou colocando lá, tá? Tem o R-Bloggers também, que é uma espécie de coleção, né, de blogs relacionados ao R, que talvez hoje seja o maior aí divulgador da linguagem, seja o R-Bloggers. Tem bastante coisa aí, vocês podem dar uma olhada também, tá? Bom, e aqui, como eu falei, né, essa aula é uma aula para o curso de Introdução R, para os nossos cursos livres e para as nossas formações. Geralmente aí eu estou disponibilizando, que eu chamo lá de plano premium, né? Um suporte para vocês. Esse suporte ele fica nesse botãozinho azul aí, né? Que fica aqui no canto inferior direito, né, da plataforma. Só clicar nesse suporte, pode falar comigo ou com alguém da minha equipe. Geralmente vai aparecer minha foto lá, eu acho que não mudou ainda, mas pode ser eu, pode ser outra pessoa respondendo. A gente sempre procura responder no mesmo dia a dúvida, a gente não gosta de acumular as dúvidas. Então sempre que vocês tiverem dúvida, etc, só jogar no botãozinho, o material não está disponível, etc, alguma dúvida relacionada às videoaulas ou alguma lista de exercício, alguma função, alguma curiosidade, etc. Se quiser marcar também uma aula no Premium, tem essa possibilidade, né? Marcar uma aula online, é só clicar aí no botão, tá? A gente está aqui na Análise Macro disponível para ajudar vocês nessa tarefa, que eu sei que não é uma tarefa simples, né? Que é aprender uma linguagem de programação. Então a gente se disponibilizou a produzir esses cursos justamente para facilitar a vida de vocês, tá bom? Então é só clicar nesse botão e mandar lá, socorro, eu estou com alguma dúvida sobre algum assunto, tá? Um último ponto que eu vou ver aqui é o R Markdown, né? A gente aqui, ao longo do nosso curso de R, nos nossos cursos de R, a gente utilizou muito o LaTeX. A partir de agora, não, a gente vai abandonar o LaTeX, não porque ele seja ruim, tá? O LaTeX é uma linguagem muito poderosa,
não é uma linguagem, né, mas é uma formatação muito poderosa para produzir documentos, né, PDF, etc. Mas ele não é muito simples de se usar. Então, o meu feeling aqui nas mais de 30 turmas aí que eu disponibilizei de R é que os alunos tinham muita dificuldade de utilizar eles. Então, dada a estabilidade alcançada aí pelo R Markdown, né, que é uma sintaxe bastante poderosa e simples, a gente vai começar a utilizar ele aqui na análise macro de forma bastante intensiva, tá? Então, como eu falei, todos os scripts que eu disponibilizar para vocês, eles vão estar na extensão RMD, como esse primeiro script aí, que eu estou disponibilizando aqui embaixo, tá? Já tem tudo aí incluído, vocês podem dar uma olhada nele. E aí vocês podem já se acostumar, né, com esses arquivos. Ao longo das aulas eu evitei ao máximo escrever scripts .r, de modo a convencer mesmo vocês a facilidade e o sentido lá de produzir esses arquivos do tipo RMD, tá? Para o próprio uso ou para compartilhar com outras pessoas. Então, uma primeira tarefa aí que eu deixo para vocês abrir esse script aqui, R.RMD, que está aqui embaixo, dar uma olhada nele, né, como que eu produzi ele. É claro que aqui ele tem algumas sintaxes de LaTeX, etc. Para quem nunca viu, talvez seja complicado, então eu deixei aí um arquivo mais simples, que é o respostas.rmd, que vocês vão utilizar para responder às listas de exercício quando tiver, né? Que aqui é botar o título da lista, o nome e a data, né? Seria a data aí. E aí, se vocês tiverem instalado lá o RStudio, o Mictec e também o pacote canitr, né? Instalar lá o install.package canitr, tá? E o R Markdown ele já instala lá com código básico, então não é necessário instalar o R Markdown. Vocês podem vir aqui, dar um canit, e ele vai o que? Ele vai compilar esse arquivo, né? Que é um arquivo de código lá, e vai gerar um PDF como esse daí, ó, que vai surgir na nossa tela aqui. O output dele, né? É um arquivo em PDF. Essa é uma forma simples que eu encontrei, né, de disponibilizar para vocês um arquivo simples, que já está previamente formatado, né, para essa primeira aula aqui, né, já tem aí, por exemplo, se vocês forem ver, né, essas instruções aqui eu coloquei jogo da velha, aí ele vai aparecer nesse formato. Tem uns chunkzinhos básicos que eu coloquei aqui, né, para gerar aí os códigos de R e alguma sintaxe, ó. Por exemplo, aqui, ó, esse canit aqui, ele tem uma sintaxe diferente, tá? Então é o que? Porque ele está entre esses dois pontinhos aqui. É um arquivo simples que vocês já podem aí já produzir as listas de exercícios utilizando esse arquivo. Um detalhe importante é que para abrir esses arquivos e não ter problema principalmente com acentuação, etc., é o encode. Então você vem aqui em Tools, Global Option, vem aqui, ó, Sway. Isso aqui, ó, é para caso de RNW, né? Por isso que eu pedi para instalar o canitr. Para quem quiser produzir RNW e tal, já deixa isso setado. E o PDF LaTeX. Mas no nosso curso eu não vou mais utilizar extensão RNW, só RMD. Vem aqui em Encode, Saving, e vê se está o Encode in Default
ele está UTF-8, tá? Todos os scripts que eu vou disponibilizar para vocês, eles estão em UTF-8, tá bom? Então, ver se tá, que se vocês abrirem num formato diferente, ele pode dar um bugzinho aí na hora de compilar. Então, primeira tarefa aí, né, do nosso curso é abrir esse respostas.rmd e tentar dar uma compilada aqui depois que vocês instalarem o Mictec, o RStudio e o CaniTR, tá? O R Markdown ele vem instalado com o código básico lá do R, tá bom? Então é basicamente isso, pessoal, que eu queria falar hoje. Muita informação, né, que vocês tiveram aí, mas assim, eu vou procurar aqui ao longo do nosso curso dar uma sequência bem didática de aulas, etc., para vocês não se perderem, tá? As aulas, essa aula aqui ela ficou um pouco grande, né, porque era muita coisa para falar, mas eu procurei, nessa nova fase que a gente está tendo aqui na análise macro, a segmentar mais as aulas. Então a gente vai ter aulas menores, né? Videoaulas menores, para ficar menos cansativo e vocês poderem já botar a mão na massa mais rapidamente, tá? Só para terminar aqui, uma referência para esse curso é o R for Data Science, do Wickham e do Grolleman. Ele tem uma versão gratuita, se vocês jogarem no Google, né, vocês vão encontrar ele, que ele traz todas as informações aí para quem quiser se aprofundar realmente na linguagem, tá bom? E à medida que a gente for avançando, eu também vou dar outras referências. Tá ok, pessoal? Então por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado da videoaula e vamos que vamos, porque a gente tem muita coisa para aprender, tá bom? Um abraço.